Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem. Hoje a gente vai começar um novo conteúdo. A gente vai falar sobre eletroquímica a partir de agora. A gente vai começar a trabalhar esse conteúdo. Então, o tema da nossa aula hoje é Introdução à Eletroquímica. O que a gente vai trabalhar nessa aula? A gente vai ver alguns conceitos que serão muito importantes para a gente conseguir compreender alguns assuntos que a gente vai ver mais para frente, né? Então, é muito importante que vocês não fiquem com dúvida nessa aula. Então, se vocês tiverem dúvida, no final da aula eu vou propor uma atividade com que vocês escrevam essas dúvidas, me mandem, né, essas dúvidas para que a gente consiga sanar elas, né, e para assim ficar mais fácil, né, a construção do nosso conhecimento sobre esse assunto. Tudo bem? Para ficar mais fácil, eu vou desligar a câmera para vocês conseguirem focar mais na apresentação e só escutar a minha voz. Tudo bem? E o que estuda a eletroquímica, né? A eletroquímica é um ramo da química que estuda o fenômeno de transferência de elétron para a transformação de energia química em energia elétrica, né? Então, basicamente, é a transferência de elétrons que a gente vai trabalhar, tudo bem? Quando nós temos uma reação química e essa reação química ela gera energia elétrica, nós chamamos que esse fenômeno de pilha, né? Agora, quando nós temos que fornecer energia elétrica para que aconteça alguma reação, nós denominamos como eletrólise. E o processo que está por trás da pilha, nós denominamos como um processo espontâneo, o qual é gerado uma energia espontaneamente através de uma reação química, né? Agora, quando nós precisamos fornecer a energia para acontecer alguma reação, para obter alguma substância específica que a gente quer, né? Durante o processo de eletrólise, nós dizemos que esse processo que acontece é um processo não espontâneo, tudo bem? Para a gente começar a imaginar, conseguir enxergar, né? A eletroquímica, os processos que acontecem, né? O que ela estuda basicamente, eu vou explicar de começo assim um experimento, né? Aqui a gente tem a obtenção do hidrogênio em um laboratório, né? Eu vou explicar basicamente o que acontece e depois eu vou passar um pequeno vídeo para que vocês entendam o fenômeno que está acontecendo aqui. Tudo bem? No vídeo vocês vão conseguir enxergar que eles usam outros aparatos, mas não foge muito não do que a gente tem aqui, tudo bem? Aqui a gente tem um funil de separação, que tem essa torneirinha aqui, né? Que a gente consegue dosar a quantidade de ácido clorídrico para cair aqui, né? Dentro do quitasato, que a gente tem essa lâmina de zinco. E a gente está vendo aqui, ó, que quando esse ácido clorídrico entra em contato com essa lâmina, é produzido o quê? É produzido o gás hidrogênio. E esse gás aqui, ó, a gente consegue ver que ele está passando por esse tubinho aqui de vidro e está indo direto para esse tubo de ensaio, onde ele está sendo capturado aqui, né? E o que está acontecendo basicamente nesse experimento aqui? O zinco, essa lâmina aqui de zinco, ela está sofrendo um processo chamado corrosão, né? Onde ela está perdendo elétrons e fazendo com que o hidrogênio ganhe esses elétrons, né? E enquanto vai surgindo o quê? O gás hidrogênio aqui na superfície, né? Que escapam aqui o gás, né? E vai direto para o tubo de ensaio aqui onde está sendo recolhido, né?
Agora vamos ver um vídeo curto aqui para vocês conseguirem enxergar melhor. Aqui ela coloca, né, o ácido clorídrico nas pequenas lâminas aqui de zinco e passa pelo tubo onde vai aqui ser recolhido o nosso gás hidrogênio, né? Basicamente isso que tá lá naquele nosso experimento aqui que eu mostrei para vocês. E professora, qual que é a reação que está acontecendo? Essa é a nossa reação que está ocorrendo lá. O que está acontecendo basicamente? Está tendo a formação de bolhas gasosas, né? Que é a bolha de gás hidrogênio. Na superfície aqui da placa de zinco, né? Que surgem essas bolhas. O que acontece basicamente? Os íons de hidrogênio presentes na solução, eles migram para a placa. Os íons de hidrogênio do ácido clorídrico migram para a placa de zinco, fazendo com que esse hidrogênio ele ganhe elétrons do metal. No caso, o nosso metal aqui é o zinco, né? Transformando, então, o H+ em H2, né? Formando assim o gás hidrogênio. Então, resumidamente, o zinco ele perde elétrons, né, para o íon de hidrogênio, que deixam a placa de zinco com carga positiva, com essa carguinha aqui 2+, né? Consequentemente, provocando a corrosão dessa lâmina, né? E como a gente chama, né, esses processos de perda e ganha de elétron que a gente tanto está falando aqui, né? No próximo slide eu vou explicar como que a gente denomina, define, né, isso. Aqui na reação nós temos o zinco, né, metálico da placa, o hidrogênio mais aqui, né, que é o hidrogênio do ácido clorídrico, né, e antes do contato da lâmina, do ácido clorídrico, né? E o que é formado, né, com esses reagentes aqui? É formado o Zn carregadamente positivo, né? Carregado positivamente. E o hidrogênio carregado anteriormente aqui positivamente e agora carregado negativamente, esse hidrogênio, formando o nosso gás hidrogênio aqui, né? Então, como que a gente chama esses processos, né? No caso, a perda de elétrons de uma espécie é chamada de oxidação. Quando a gente tem a perda de elétrons, o que acontece com o nosso elemento? Ele fica carregado positivamente. Quem que ficou carregado positivamente lá no caso? O zinco, né? Ele ficou com uma carga de 2+. E quem que ficou carregado negativamente? O hidrogênio, né? O nosso gás hidrogênio ficou carregado negativamente. E ele ganhou os elétrons do zinco, né? E ocorreu a redução, no caso, né, com o nosso hidrogênio. Esse processo de oxidação e redução numa reação, ele acontece ao mesmo tempo. Sempre que tem perda de elétrons, alguém ali naquela reação vai ganhar os elétrons que foram perdidos. Tudo bem? Mas, naquela reação que a gente acabou de estudar, a gente consegue ver nitidamente quem perdeu e quem ganhou elétrons, né? Quem perdeu foi o zinco, quem ganhou foi o hidrogênio, né? Só que nem sempre é assim que acontece, né? E para a gente entender melhor esse fenômeno de oxirredução, a gente usa um outro conceito.
o conceito do número de oxidação, né? O que é o número de oxidação? O número de oxidação, ele mede a carga real ou a carga parcial de uma espécie. Nos compostos iônicos, é medido a carga real. E nos compostos covalentes, é medida a carga parcial. Então, aqui no nosso exemplo, a gente tem o quê? A gente tem um cálcio, que é da família 2A, e nós temos o enxofre, que é da família 6A. O cálcio, ele está doando seus 2 elétrons para o enxofre, né? Então, quem doa fica carregado positivamente. Então, ele ficou aqui com carga 2+, que ele doou 2 elétrons. Quem recebeu fica carregado negativamente. No caso, o enxofre recebeu 2 elétrons, então ele ficou -2. Tudo bem? Para a gente determinar o número de oxidação dos elementos de uma reação, né? Dos elementos de o NOx de uma substância, a gente tem regras para fazer essa determinação, né? No caso, vamos citar essas regras aqui para que nos exercícios vocês consigam aplicar essas regras e entender melhor esses conceitos, né? O NOx de uma substância simples, por exemplo, ele sempre vai ser 0. O que a gente denomina uma substância simples mesmo? Aquela substância onde a gente tem átomos do mesmo elemento. No caso aqui, o gás hidrogênio, o gás nitrogênio, o gás oxigênio, né? O gás cloro, né? A gente está vendo aqui, todas essas substâncias aqui são de um mesmo elemento, formadas por um mesmo elemento, né? Então, elas são denominadas substâncias simples, que obrigatoriamente vão ter número de oxidação igual a 0. O NOx do hidrogênio, geralmente, nós vamos determinar como +1. Por exemplo, aqui a gente tem a água como exemplo, o hidróxido de sódio. Nesses exemplos aqui, o hidrogênio tem carga positiva +1. Nesse caso aqui, se a gente fazer a somatória, como nós temos 2 elementos de hidrogênio, né? A gente terá uma carga de +2 para o elemento aqui do hidrogênio, né? Com exceção dos hidretos metálicos, que o NOx de hidrogênio é igual a -1. Desculpa aqui que está com um Z, mas é um X de NOx, de número de oxidação, tudo bem? O NOx de oxigênio geralmente é -2. Por exemplo, aqui na água, né? Nós já determinamos que o hidrogênio aqui, ele é +1, por ter 2 elementos, vai ficar +2, e o oxigênio aqui, ele vai ter carga -2, fazendo assim com que a soma, né, das cargas fique nula, igual a 0. Mas nós temos a exceção de quando o oxigênio está ligado ao flúor. Por quê? Porque o flúor, ele é o elemento mais eletronegativo da tabela, como a gente sabe, né? Então, o que acontece? O flúor, ele atrai os elétrons para si, né? É isso que acontece. O flúor atrai, né, os elementos para si, os elétrons do oxigênio, no caso, né, para ele mesmo, por conta da sua eletronegatividade. Então, basicamente, o que acontece? O oxigênio deixa o flúor atrair os 2 elementos de ligação, né? Fazendo com que o NOx fique +2, o NOx do oxigênio fique +2. Nos peróxidos, o oxigênio adquire o NOx -1, porque nesse grupo nós temos essa seguinte ligação, né? E na qual
o X, sendo ele um metal ou um ametal, faz o oxigênio atrair para si o elétron de ligação. Portanto, cada oxigênio só pode atrair um elétron, fazendo assim adquirir um NOx de -1. E para certos elementos, a gente possui o mesmo NOx em quase todos os compostos para ele, né? Por exemplo, os metais alcalinos da família 1A. O sódio, o potássio, o lítio, nas substâncias compostas, ele vai ter um NOx +1. Nos metais alcalinos terrosos, o cálcio, o magnésio, o bário, ele vai ter um NOx +2 nas substâncias compostas. O alumínio, NOx +3 nas substâncias compostas. O flúor, em todos os compostos, o flúor vai ter NOx -1. A prata, NOx +1. O zinco, NOx +2. Então, essas regras devem ser aplicadas durante os exercícios que serão passados para vocês, tudo bem? E pensando, como eu já disse para vocês, a soma das espécies, elas devem ser nulas, deve ser 0, né? De uma substância. No caso aqui da água, né? Como eu falei para vocês, o hidrogênio tem NOx +1 individualmente, mas nós temos 2 hidrogênio, então vai ficar com uma carga total de +2. O oxigênio tem NOx -2. No caso, só temos um oxigênio, então se somarmos aqui as cargas totais, a gente vai ter um final de carga neutra, né? 0. No ácido nítrico aqui, nós temos o hidrogênio, que tem carga +1, o nitrogênio, carga +5, e o oxigênio, carga -2. Como que a gente descobriu essa carga aqui do nitrogênio? Nós sabemos que o oxigênio tem carga -2. Então, nós temos 3 oxigênio, ficou -6. Nós temos um hidrogênio, carga +1. Então, se eu somar carga +1 -6, nós teremos -5. Para que a carga final fique 0, o nitrogênio tem que ter uma carga de +5. Por isso que nós sabemos que aqui nesse caso o nitrogênio tem uma carga positiva +5. Porque no final nós estamos vendo aqui que a carga que está nele aqui é nula, é 0, né? No caso a soma do NOx total dos elementos constituintes de um íon, ele deve ser igual à carga do íon. O que é essa carga do íon? Esse númerozinho que fica aqui em cima, né? -2, -1, quando não tem nada a gente sabe que é 1, né? Por exemplo, aqui, na hidroxila, a gente sabe que o oxigênio é -2, que a carga do íon é -1. Aqui, ó, a carga do íon -1. A carga do hidrogênio, +1. -2 +1, -1. A carga do íon, nesse caso, é -1. Então, a soma dos elementos de um íon tem que ser igual à carga do íon, galera. Agora, eu propus alguns exercícios para vocês responderem. Eu espero que vocês respondam, que vocês me mandem eles respondidos. E caso vocês tenham alguma dúvida, vocês me perguntem, né? Estou propondo aqui que vocês escrevam essas dúvidas que vocês tiveram durante o vídeo e me mandem também, né? Para que a gente consiga sanar na próxima aula todas essas dúvidas e consiga prosseguir com os assuntos, tudo bem? Os exercícios são bem simples. Se vocês quiserem treinar mais, naquele livro que a gente usa, tem mais exercícios para serem trabalhados, para vocês estudarem para a prova. A gente vai continuar usando aquele livro lá que a gente comentou nas primeiras aulas, tudo bem? E é isso. Eu espero que vocês tenham compreendido a aula. Caso vocês não tenham compreendido alguma coisa, não deixem de me perguntar, tudo bem? E essas foram algumas referências que eu usei, né? O livro que eu falei aqui para vocês. Olha aqui a bibliografia dele, né? Caso vocês procurem na internet, tem PDF, vocês podem estar olhando, tudo bem? E é isso aí.